O Paulo falou algumas coisas, entre as coisas que ele falou, né? Por exemplo, a questão de pragas, tá? Ou seja, no tempo do pai dele não tinha praga, no tempo dele tem praga, né? Para quem gosta, até o PT aí, né? Mas é o seguinte, né? Quando nós deixamos de colocar fogo no canavial, né, nós mudamos completamente a biologia do canavial. Tá? Então, aquilo que o fogo matava pelo menos uma vez por ano, hoje a gente não mata mais. Então, nós criamos uma condição muito boa para o desenvolvimento das pragas. Tá? Isso é uma grande verdade. Tá? Por isso que a gente antes usava 1, 2% de defensivos, né? 1, 2% que eu falo é no custo do canavial. Hoje vai de 7 a 10%, né, o custo do canavial, principalmente em função de praga de solo. Tá? Então, eu não poderia falar aqui, mas é uma verdade. Tá? Se você colocar fogo no canavial a cada 5 anos, você minimiza muito essa questão aí. Né? Isso aí são dados de universidades. Tá? É o que acontece no cerrado. Tá? O cerrado pega fogo quase todo ano, ele brota, né, e continua em equilíbrio. Né? Se ele não tiver fogo, ele vai se desequilibrar. Outra questão que ele colocou também é a questão da compactação do solo. Tá? No tempo do pai dele, a carregadora de cana pesava 9 toneladas. Hoje pesa 19 toneladas. No tempo do pai dele andava 35%, 40% no canavial. Hoje a colhedora anda 200% no canavial. Tá? E o transbordo vai acompanhando a colhedora. Então, são consequências, né, que a mecanização trouxe, né, e nós temos que usar hoje, né, conhecimento e tecnologia, que nós temos hoje tecnologia, via satélite, né, ou seja, há 15 anos atrás, né, não se falava tanto em piloto, GPS, satélite, ou se falava pouco. Né? Eu mesmo comecei a usar em 2010, 2011. Tá? Então, são coisas que vêm se adaptando em função do novo momento da mecanização. Tá? Então, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse e fizesse uma breve palavra sobre o que o Paulo falou. Bom dia a todos. Só para eu me situar aqui, tem muita gente de manutenção automotiva aqui, não? Só para eu saber o que eu posso falar, né? Professor, tem que saber. Muita gente de manutenção. Então, prazer, né? Eu sou o Denison. Hoje eu estou como gerente de manutenção na Ativos, né? Em 2 unidades, em Alto Taquari e Costa Rica, que ficam nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, bem na divisa, né? Bom, o que eu posso falar um pouco, né, acho que a gente vai discutir muito sobre esse tema, mas vamos falar sobre produtividade aqui, né, e a relação do que a gente tem hoje, né, que a gente faz nossas entregas, com o que está sendo proposto. Né. E o tema central da discussão é sobre o uso de caminhões, né, caminhões transbordo e trator transbordo. Né. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso, né, e quem está nesse ramo, né, descobriu que a primeira resposta e a resposta mais adequada para tudo é o quê? Depende. Né? Então, a gente vai discutir um pouco sobre se faz sentido ou não o uso do trator ou o uso do caminhão transbordo. Né? Sem dúvida que hoje tem muita tecnologia, né? Entrando um pouco no que foi apresentado, e a gente vai ter que desaprender muita coisa que a gente aprendeu para poder fazer melhor. Né? Esse é o principal ponto que eu trago. Né? Parece que muita coisa aqui está distante, né? Um resultado muito exponencial, muito grande, muito rápido. Então, para nós pode parecer ainda muito distante, mas vamos desaprender um pouco para aprender, né, o que está sendo proposto. Tá bom? Bom dia. Alô. Bom dia a todos. Sou Henrique, sou do grupo Terreos. Eu fico responsável por uma equipe ali de dimensionamento de frota, instrutores operacionais. E a gente tem uma equipe, não sei, como se fosse donos da terra, né? A gente chama de suporte de operação de produção agrícola. São engenheiros que ficam dedicados, garantindo que as operações aconteçam da maneira correta e no time correto.
todo esse time fica sob minha responsabilidade de maneira corporativa lá na empresa. Trazendo um pouco para o tema de hoje aqui, né, e que a Teston trouxe, eu acho que o principal ponto ali do meu ponto de vista é esse tráfego controlado de linhas pares ali, né? A gente colher 2 ruas, trafegar em 2 ruas. Tivemos 2 vertentes aqui, né? A palestra anterior ele tratando 2 ruas pares, já essa tratando 4, né? Pelo menos na TROs a gente sofre bastante com paralelismo. Então sempre que até estava conversando mais cedo com o Dalben, sempre que a gente parte para tratar 3 ruas ou 4 ruas, eu acabo me deparando com a questão da qualidade devido aos lugares onde o paralelismo no plantio não fica bom, né? Então, acho que esse que é o grande desafio aí. Acho que o futuro é esse mesmo, né? Uma colheita de 2 linhas e a gente tratar dessa maneira, né? Acho que o caminhão ele vem junto nessa figura com tráfego controlado, né? Reduzindo o pisoteio e ajudando esse tráfego controlado aí. Bom dia, novamente. Me chamo Gustavo, sou gerente corporativo da Adecoagro, na parte de motomecanização. Acho que o Paulinho falou de tudo aqui. A gente lá na Adecoagro, no cluster MS agora também, lá em Minas, a gente aderiu muito à prática do canteiro em cima da colhedora 2 linhas, né? Acho que hoje no mundo todo a Adecoagro é a que mais tem frota 2 linhas, então 70% da cana nossa do cluster é entregue com essa máquina. Não tem como falar de 2 linhas se não falar de canteiro. E essa máquina acabou trazendo também o caminhão. Por que o caminhão? A máquina, lógico que ela enche o transbordo em metade do tempo, né? Então o trator ele sai mais vezes da máquina. Com o caminhão a gente ganha um pouquinho de tempo de ciclo e acaba ganhando eficiência da máquina. Eu acho que pensaram da mesma forma com o tractor, né? Então você ganha agilidade em todo o ciclo. O foco nosso é o mesmo, né? Gente, difícil, controle de tráfego é primordial, né? Até porque a própria Agnes aí que o Paulo mostrou, com a possibilidade de colher 4 linhas, né? E a gente tem que controlar o tráfego, não tem como. Né? Uma máquina dessas, pegar uma máquina, por exemplo, que é a 950 de 34 toneladas, não tem como trabalhar se não tiver controle de tráfego. Se ela pisar uma linha, é uma vez só, né? Então, acho que uma coisa vem trazendo a outra, né? E a margem apertada, né? Acho que até o Paulo comentou, né? Então, cada vez mais está mais difícil, né? A margem vem apertando, então um pouquinho que a gente ganha, acho que você vem de encontro com as outras palestras que tiveram aí de manhã, um pouquinho que a gente ganha é muito. Então, acho que é nisso que a gente tem que trabalhar. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ricardo Giacomello, trabalho atualmente na Raizen, estou na empresa há 15 anos, tive a oportunidade de passar em algumas unidades do grupo e atualmente eu estou como diretor de operações agrícolas na área corporativa. Então, acho que a proposta é um pouco, né, de debater ou discutir sobre a questão caminhão versus trator, né, foi o que nos trouxeram, e mais um pouco sobre mecanização. Tá? Atualmente, as operações da Raizen são 30 unidades, né, em torno de 50% dessa cana é de fornecedor, os outros restantes é operação própria. A gente tem em torno de 1.200.000 hectares totais de cultivo, tá, de área total, mas a gente opera, né, colheita, como a gente opera somente nas áreas próprias e algumas áreas de fornecedor, em torno de 500.000 hectares ano. Tá? Então, uma volumetria de operações bastante grande, demanda uma atividade intensa de mecanização e de pessoas e de gestão. Esse é um dos primeiros e talvez os grandes desafios. Né? Quando a gente fala um pouco de caminhão transbordo, comparado a trator, hoje a operação nossa tem em torno de 458 caminhões transbordo, tá? Isso corresponde a 50% do total de carregamento, então os outros 50% é trator. A gente está falando de Puma 230, John Deere 230 e algumas operações com 260 e 270 cavalos, com transbordo de 30 toneladas. Tá? Aí é um pouco da questão do comparativo. Porque quando a gente fala de caminhão, né, a gente começa, primeiramente, no custo de aquisição, depende muito do ano e do mercado. Geralmente, ele se equipara a um trator de 230 mais um transbordo de 21 toneladas no seu custo de aquisição.
Pós-pandemia ficou um pouco mais difícil esse tipo de conta, porque a gente viu os tratores realmente disparando, às vezes o caminhão subiu junto, mas ele não manteve, né, o trator acabou voltando, mas o caminhão voltou muito mais. Mas geralmente o mesmo custo de aquisição. Quando a gente vê um pouco sobre perfil de manutenção, uma dificuldade grande, apesar do custo de manutenção nos 3 primeiros anos, ele vinha abaixo do que a gente tem numa manutenção de um trator, transbordo, mas pós 4º ano a gente vê uma subida, uma escalada no custo de manutenção desses caminhões, principalmente pela questão de pneu e transmissão, câmbio, mas na hora que a gente olha realmente no net, nos 7 anos, quase que um equivalente, ligeiramente 7, 8% abaixo no custo de manutenção. Quando a gente fala um pouco de operação, né, o Gustavo falou um pouco do rendimento, quando a gente tem um caminhão, a gente tem uma velocidade de deslocamento maior nos carreadores, mas a gente também percebe um pouco de lentidão no transbordamento. Acho que o Paulo mostrou um pouco ali do que o caminhão dele faz. O concorrente não consegue chegar naquela altura, isso dificulta a matação de carga, dificulta um pouco a operação no final ali, e aí você acaba perdendo um pouco de tempo. E aí, quando a gente iniciou, né, um dimensionamento, a gente falava de 1,6 transbordos ou caminhões para colhedora, para uma colhedora, o que na prática a gente não consegue comprovar ou não consegue provar, e a gente hoje opera na faixa de 1,8 equipamentos por colhedora. Então, basicamente, quase a mesma coisa, proporcionalidade em relação ao caminhão. Quando a gente fala de custo final, né, o caminhão tem um valor residual muito mais baixo do que trator, isso dificulta. É lógico que o caminhão não é uma coisa nova, né? A gente tem caminhão desde a década de 80, 11, 13, embarcado. O que mudou de hoje, por exemplo, é que hoje tem empresas profissionalizadas que fazem esse tipo de adaptação. Então proporcionou um pouco mais de padronização e um pouco de profissionalização nessa conversão desses caminhões. Mas quando a gente fala de custo de investimento, hoje, né, a gente tem uma preocupação grande. A gente opera, a ideia é operar 7 anos, o LCC pelo menos, né, que é o ponto ótimo de troca, fala em 7 anos desse caminhão. A gente tem uma preocupação de onde que vai colocar isso no mercado e como que vai se comportar o custo de venda. Sendo que o trator, a gente consegue, né, é um desinvestimento maior, porque a gente tem outras operações, seja na própria usina, fornecedores, ou até em outras culturas, para a utilização desse tipo de equipamento. Então, o caminhão perde um pouco ali no custo de desinvestimento. E aí, quando a gente fala, o grande vantagem, né, de uma operação de caminhão está no consumo de combustível, em torno de 40%. Depende muito da unidade, tá, mas na média 40% abaixo. Tá? Então, hoje a gente está falando na casa de R$50 mil por ano de redução no consumo de combustível numa operação de caminhão. Quando a gente fala por que talvez a gente não evolui tanto, né, acho que eu vou dar um exemplo um pouco da Raizen. A gente migrou muitos caminhões em 20, 21, 22. O ano passado a gente segurou, principalmente por uma dificuldade operacional, principalmente manutenção. Tá? A gente viu uma escalada de problema com o pneu e depois o fabricante veio com algumas soluções, como mudança do aro, para tentar resolver o problema do pneu, até a mudança da capacidade de carga desses pneus. Mas a gente vê uma dificuldade no campo, né? A gente sabe que os nossos mecânicos, originalmente, eles nasceram ou sabem mexer com máquinas eletrohidráulicas, colhedoras e um pouco de trator. Quando ele vai para um caminhão, ele tem um pouco mais de dificuldade. E aí a gente sofre realmente na disponibilidade desse caminhão a partir do 3º, 4º ano, é o que a gente vem observando. É lógico que isso a gente pode resolver parte com treinamento, mas a gente sabe como que funciona a usina, né? A variabilidade, o turnover bastante alto desse público, não é tão trivial fazer isso. Um outro ponto bastante importante, né, eu acho que as máquinas agrícolas, elas nasceram originalmente para ser feita a manutenção em campo. Né? Então os concessionários, eles se adaptaram a fazer esse atendimento em campo. Caminhão nem tanto. Então às vezes o caminhão, a concessionária, ela depende que o caminhão vá até na concessionária, ela não tem uma infraestrutura de atendimento, e aí a gente sofre também, novamente, na questão do atendimento. Tá? Aí não é novidade, tá? A gente realmente opera com o Gruner que veio bem anteriormente, e agora a gente vem com algumas outras soluções. Eu acho que, não sei se todos viram, né? Acho que tem o próprio caminhão do Paulo, que o Paulo mostrou aqui, mas tem também TMA com Volvo. A gente testou o Stark por um ano, no último ano, um caminhão que vem mostrando desempenho acima do que a gente opera com Gruner, mas com um valor de aquisição mais alto, com características diferentes até de potência e de próprio equilíbrio do caminhão, mas é um projeto bastante interessante da TMA. E o outro, a própria Antoniose com BMB e Volkswagen,
num projeto que chama Agrônomos, eu acho que ele quis homenagear parte do público que trabalha com essa cultura, mas chama Agrônomos, também é um caminhão que mostra um desempenho muito parecido com a questão do Gruner. E o próprio Gruner, para quem teve a oportunidade, acho que viu, né, a evolução dele nesses últimos meses, que ele traz uma proposta diferenciada de caminhão, um caminhão com valor de aquisição maior, mas que resolve boa parte dos problemas que a gente vinha apresentando com o caminhão transbordo. Diante disso tudo, né, o que você indica fazer? Pô, a Raiz a gente não tem uma solução definitiva, tá? Vai defender muito. Hoje a gente tem transbordo 30 toneladas com um trator 270, onde eu planto 18, que eu consigo utilizar o trator num plantio mecanizado na entre safra. A gente tem algumas operações ainda com transbordo, para também absorver os transbordos mais antigos do parque, e até os 230 para usar em preparo de solo na entre safra. E uma outra solução que a gente vem discutindo bastante com um parceiro, é a utilização de um trator de 140 cavalos, um transbordo de 21 ou 30 toneladas, com um eixo elétrico de 200 cavalos de potência. Isso leva o consumo de combustível muito próximo ao caminhão. Talvez é uma alternativa, uma solução às tecnologias. Então, é um pouco rápido, tá, do que eu vejo em relação a perfil comparativo trator-caminhão dentro da Raiz. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Quantos caminhões de terceiro você tem no sistema de transbordo? Quando a gente fala Raizen, tá? A operação de cana própria, a gente colhe 100, não é 100%, tá? Mas a maioria. A gente está falando de em torno de 450 colhedoras próprias, e a gente tem 20 colhedoras na mão de operação de terceiros. Isso, e essas colhedoras, parte até do Paulo, né? O Paulo tem uma operação junto com a gente lá. Eu acho que lá você deve estar operando com 1 ou 2 caminhões, né? Mas o restante é 100% trator na operação terceirizada, somente na operação própria. Tá. A minha pergunta, porque eu sempre tive cana, né? E produtor aí na faixa de 500 mil toneladas. Na região nossa é comum essa questão aí de produtor de 200 a 700 mil toneladas, né, que é um sistema de parceria agrícola, né, e aí o caminhão viabiliza menos, né, para um produtor nessa linha, porque ele usaria o caminhão 5, 6, 7 meses, né, e os outros 4, 5 meses aí ele não teria uma utilização do caminhão full, tá? Já no trator, você tem a opção de trabalhar no sistema colheita e ter todas as outras operações de acordo com o que você faz, tá? Só essa colocação, né? A Raiz empurrou esse problema para o terceiro, entendeu? Né? O terceiro tem que ver o que ele vai fazer com o caminhão. Então, aqui nós temos, assim, na verdade, 3 vertentes, né? Um caminhão alto, né? Um caminhão feito para ser transbordo, que é o caso dele, né? Os caminhões adaptados, né? São adaptações feitas no caminhão, e o sistema de transbordo convencional, que é com o trator junto. Né? Você pode ir. Só comentar aqui o seguinte, eu não sei o que é melhor. Pelo seguinte, ó, 3 fatores. Uma, a gente tem safra contínua lá, então a safra não para, os caminhões são dedicados, a gente já elimina esse fato. O Gruner chegou para a gente, acho que em 2020, a gente testou a primeira geração, segunda geração, terceira geração não foi, na quarta geração a gente comprou. Então, está indo para o terceiro ano agora. Até agora ainda é uma dúvida, né? Agora o Ricardo falando, pode ser que agora no 4º ano comece. Então, e o que a gente exigiu? Uma série de parametrizações dentro do caminhão, dentre eles aumentar a rotação para 1.500 para poder transbordar na mesma velocidade do trator. Então, quando esse caminhão chegou lá e a gente foi ver o transbordamento, deu leseira. Eu falei, de jeito nenhum. Então, a gente abriu mão da garantia da bomba, jogou ele a 1.500 rotações para ele poder transbordar no mesmo tempo, senão toda a vantagem que teria no ciclo acaba perdendo o transbordamento. Fora outras parametrizações, dentre elas, que eles tinham também, você não pode arranjar a carga com um caixote suspenso, tem que baixar, desligar a tomada, meio que arrancou fora. Então a gente meio que fez um mix aí. Se você quiser trazer para cá, traga, mas tem que ser dessa forma, senão não compete. Agora, realmente, é uma dúvida, a gente não sabe o que vai ser no 4º ano, 5º ano,
E caminhão, no quarto ano, a gente sabe, né, que tem um saltinho aí de custo. E concessionário só atende no campo, não traz para a base de jeito nenhum. Tem que se virar e atender lá. Eu vou trazer uns dados aqui da Atius também, que eu acho importante falar, e o porquê que o caminhão ele é muito vantajoso, pelo menos nos primeiros anos, né? Diferente da Raizen, a gente tem hoje um parque de 103 caminhões, né, transbordos, na faixa também de 2, 3 anos aí. O que é que torna o caminhão muito competitivo em relação ao trator transbordo? Obviamente, que é o consumo de combustível, né? Foi trazido também aqui que o consumo do caminhão fica em torno de 6 ponto alguma coisa, e tratores aí em média de 10. Né? A gente está vendo tratores novos aí chegando com consumo menor, né? Tem muitas coisas caminhando em paralelo que vão reduzir também o consumo do trator. Mas hoje, para trazer em grandeza aí, em relação ao mesmo tempo trabalhado, o trator e o Gruner, o caminhão transbordo, traz uma economia mensal de R$35 mil aproximadamente, já considerando o uso do Arla, né? Porque o caminhão ele usa Arla diferente do trator. Quando a gente coloca isso numa safra de aproximadamente 8 meses, você traz uma economia de quase R$300 mil por caminhão. Isso representa que a cada safra, em 10 caminhões, um ficaria de graça, né, num ponto de aquisição. Logicamente que nós também temos a mesma dúvida, né, de todos. Os caminhões estão chegando agora no terceiro ano, né, existe a possibilidade de ter muitas falhas, né, a gente já vê comentários, conversas, históricos de outras empresas, o que pode tornar inviável. Porém, hoje, na Atius, o custo de manutenção total, incluindo pneus, que realmente é bastante relevante, a gente tem um custo de aproximadamente R$30 por hora por caminhão. O trator ele é R$10 mais caro, quando você fala o trator com o conjunto transbordo. E isso números Atius, safra 24. O que traria também, em comparativo, né, para a nossa safra, por exemplo, uma economia de algo próximo de R$1 milhão em manutenção. Né? Logicamente que a gente de manutenção sofre bastante, né, com os caminhões, pelos fatores que o Giacomello trouxe para a gente também. Né? A gente ainda não tem muito conhecimento técnico, por mais que sejam caminhões simples, com manutenções simples, mas nós somos acostumados a fazer manutenção em campo, e trator tem muito mais de 100 anos que tem, assim como se trouxe aqui para nós. Né? Então é mais fácil hoje, por mais engraçado que pareça, mecânicos, pessoas especialistas em tratores. Outra coisa que a gente sofre muito com caminhão é com o pós-venda, né? Com pós-venda e com peças. A gente hoje tem uma rede de atendimento diferente ainda. Vou trazer também alguns números que são importantes. Né? Os caminhões eles são, em grande parte, adaptados, e se você somar Atius e Raizen, nós falamos aqui na grandeza de 500 caminhões, Axo 3131, por exemplo, fora de estrada. Quando você pega o mesmo caminhão para rodoviário, você tem na casa de milhares no Brasil rodando. Então, a concessionária ela tem muito mais apetite para atender o rodoviário do que o de campo, né, o fora de estrada. Então, para manutenção, Atius, eu acredito que para todo mundo, tem sido muito difícil. Embora o custo, igual eu falei, né, combustível, lubrificante, nesses 2, 3 primeiros anos, compensa e muito, principalmente em grande escala. Né? Se você pegar hoje a nossa proporção, que é 35% Gruner, caminhão transbordo, e 65 tratores, se a gente fizer essa inversão, né, isso aí chega na casa de 300, 400 milhões tranquilo de economia em algumas safras. Então, quando você pega uma economia e multiplica isso pela nossa escala, né, somando aqui as empresas que aqui estão, dá bastante grana. Viu? Então, hoje, nesse atual cenário, o caminhão parece sim uma ótima opção de utilização. Tem que comparar o caminhão novo com o trator novo, né? Não podemos comparar um caminhão de 2 anos com um trator de 10, né? O Dalben, comparando na Terrioso, a gente está são 21 caminhões só, né? Bem menor do que o time aqui, mas já estão na 4ª safra, são bem lá nos primórdios, lá, fomos um dos primeiros a comprar, né? A gente testou na 20 e comprou já para começar a operar na 21. O custo de manutenção por tonelada deles está em torno de R$ 2,08, R$ 2,10 por tonelada, e quando você pega o do trator, está na faixa de uns R$ 2,00. Então, por enquanto, está bem próximo com frotas da mesma idade, tá? O consumo nosso está na faixa de 0,45 no trator e 0,32 no caminhão. Então, realmente, o diesel dá uma economia significativa. Acho que a palavra boa aqui depende mesmo, né, para definir o que é o modelo que você segue. Na Terrioso, o que a gente
direcionou e tem seguido, tá? A gente tem uma necessidade de colocar as pessoas de férias em dezembro, janeiro. Se você pegar esse volume de pessoas que está de férias, é o volume de equipamento que eu vou ter ocioso na minha frota, que não vai estar no preparo de solo, porque não tem como, né? Isso já era uma realidade nossa. Então, isso gira em torno de 30% da minha equipe. Então, 30% da minha frota dá para ser caminhão sem problema nenhum, que não vai me fazer falta no preparo, porque eu já não tinha essa condição. E ele me atende muito bem depois no plantio, para transporte de muda. Então, da frota de transbordo, a gente calcula que 30% é caminhão, 30% vai ser trator na faixa de 270 CV para a gente pôr em plantadora, e depois os outros 40% que resta é trator médio na configuração normal, de 230 CV. Um equilíbrio. Uma coisa importante, gente, né? O tempo já está esgotado. A gente sempre faz a conta quanto custa a hora. Tá? Essa é uma conta verdadeira, né? E que tem que ser feita em qualquer operação. Mas, para nós, canavieiros, transformar isso em tonelada. Tá? Porque a nossa moeda é tonelada de cana e ATR. Tá? Então, custa X reais a hora, mas se ele faz parte desse sistema do CCT, né, jogar isso para tonelada, aí você realmente tem um número mais consistente. Tá bom? Agradeço aí vocês todos, né, o Paulo. Alguém tem alguma pergunta? Porque venceu o almoço, não sei se a fome fala mais alto, né? Tá ok? Então a gente agradece a presença de todos vocês. Você vê que a sala de becarização foi muito bem procurada, porque o assunto realmente é de uma importância muito grande no setor nosso. Não só no setor, mas em particular no setor nosso. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom, olá pessoal, enquanto ela ajeita aí, vamos falando aqui. Meu nome é Paulo Teston, eu sou sócio proprietário do Grupo Teston, e hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante. Eu não vou ser muito hoje, vou ser bem pouco comercial, vou falar mais de um assunto muito importante que está acontecendo no momento, que é o clima, né? A influência do clima no nosso setor, né? No setor agrícola. Então, basicamente, a palestra hoje vai ser focada nisso e focada, é claro, né, no que a Teston está oferecendo para contornar essas situações climáticas. Esse vídeo ele mostra toda a empresa, a parte industrial e a parte agrícola. Essas duas luzes aqui para melhorar aqui a imagem. Tá bom.
Vamos lá, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui. Então, a Teston, ela é composta pela parte industrial e parte agrícola. Tá? Nós temos uma área agricultável de 30.208 hectares, sendo 15.000 hectares arrendada e 15.200 hectares próprios. Temos 16.100 hectares de cana-de-açúcar. Então, além de fabricante, nós fabricamos primeiro para nós, né, para depois jogar isso então, a gente fabrica primeiro os equipamentos para nós, para depois jogar ao mercado. Então, temos aí 16.100 hectares de plantio de cana, 5.000 de grãos, 3.000 de gado e 6.000 de reserva ecológica. Esse é o nosso parque industrial. Contamos com 700 colaboradores. Nossa concessionária aqui próxima, Sertãozinho. A próxima concessionária da marca vai ser em Naviraí. Vai começar agora em 2025. E a nossa palestra de hoje, né? Clima extremo, como produzir mais com menos. Vamos lá. Esse aqui é um relatório de temperatura, né, de outubro, novembro e dezembro de 24. Então, você pode ver que todos os meses está acima da média. Tá? Quanto mais a vermelha, mais fica quente. Aqui um estudo de temperatura, começa em 1950, onde está projetado chegar em 2040 com 1,5 graus a mais de temperatura. E eu acredito que isso aqui ainda vai acelerar mais se a gente continuar com esses problemas que nós estamos tendo. Aqui alguns gráficos também, né, de 1960 até 2016, região de Uberlândia. Você pode ver que os milímetros de chuva decrescem e a temperatura sobe. Novamente, de 20 anos, de Uberlândia, milímetros de chuva caindo, temperatura subindo. Piracicaba está mais ou menos estabilizado os milímetros, mas a temperatura está subindo. E dos últimos 20 anos, Piracicaba, região de vocês aqui, estado de São Paulo, né? Milímetros já descendo, né? Então, a quantidade de chuva já descendo. Então, a maior parte das regiões estudadas aqui perdeu mais de 100 milímetros nos últimos 20 anos. E a temperatura, todos os setores subindo. Aqui no Goiás, né? Milímetros levemente declinando, de 1961 a 16, porém a temperatura em alta. E os últimos 20 anos de Goiânia, né, da região de Goiás, o milímetro descendo, mais ou menos 100 milímetros de perca, e temperatura subindo. Ok? Além disso, o que nós temos de problema aqui, né? Que a gente está enfrentando muito aqui, né? Praga. Praga e praga e praga. Praga de solo, é broca, é nematóide, é esfenófilo, é pão de galinha. O que era uma praga secundária já passou a ser uma praga primária, que é no caso que eu já vi o palestrante anterior falando aí da questão do pão de galinha. Então, ó, esfenófilos, um problemaço, tá, todas as regiões de Canavieira hoje já está enfrentando. Na minha região lá no Paraná não tinha, já tem também. A hiponeuma, a broca, a gente chama lá de broca peluda, outro pepino. Migdolos, tá, um problemaço também em área de pastagem, área que a gente pega de pastagem, né, e arrenda essas áreas, ou áreas próprias nossas, tem muito migdolos. Cigarrinha é a antiga, né? São outra praga de solo bem complicada. Aqui os efeitos, né? À esquerda, migdolos, à direita, o efeito do esfenófilo. E aí tem mais uma barreira ainda, né? A barreira química do solo. Tá? Então, barreira química do solo. Ele interfere altamente num grau gigantesco a tua produtividade. Então, quem está conseguindo alinhar essa questão, ter a ciência de resolver
o problema químico do solo, você já resolveu um grande problema da tua produtividade. Aqui, ó, vou focar aqui só no V% aqui, ó. Isso aqui é uma área de Naveraí, né? Nossa, aqui na localização de Naveraí, fazenda Cruzeiro do Sul, onde eu estava com V%, quando eu peguei a propriedade, na média de 50. Né? O cálcio, 1,9, trazendo em centimol, passando de milimol para centimol, 1,9, 2,5, 2, 1,7, até que não estava tão ruim. Né? Magnésio 6, 7, baixinho. E aí, após o preparo de solo, que a gente é o padrão da Teston de fazer o preparo de solo. Então aqui, ó, deixa eu só voltar no anterior, que eu pulei uma parte primordial, né? Aqui, ó, 5,3, 5,4 pH do solo. E após o preparo do solo. O que é o preparo do solo? Uma área dessa daqui, que é uma área que tá com restrição química. Nós soltamos 60% da recomendação de 0 a 50. 60% a gente solta na palhada, passa o arado da Iveca a 50 centímetros de profundidade, e aí joga 40% do restante da recomendação de calcário nessa segunda demão, incorpora com a grade intermediária, e aí entra depois com o Raptor, que eu vou mostrar adiante aqui. Então aqui, ó, aonde nós estávamos lá com 50 de V%, ó, camada de 0 a 20, eu já pulei para 87. Onde eu estava com 5 no pH do solo, 6,4. Né? O meu cálcio elevou aqui, ó, para 2,75. Magnésio, 0,99. Não, desculpa, acho que eu falei errado aqui, peraí. 2,75. Subiu para 2,75 centimol, né? Então já deu uma equilibrada aí. Opa. Aí de 20 a 40, ó que beleza, ó, melhor ainda. Ó, 6,48 pH. Meu cálcio, estou ocupando 68% da minha CTC. Isso é muito bom. Meu potássio está razoável, né? E o meu magnésio também está muito bom. E o meu alumínio está zerado, que é o que importa. Aqui, ó, o centimol, 3,1, tá? Uma terra de um CTC baixo é considerável bom. Então, conclusão, pessoal, se você voltar, eu vou voltar aqui, ó. Ó, porque eu estava um pH de 5,3 de média, né? Um V% de 55, nós pulamos aqui, ó, para 6,4 de 0 a 20, né? E o cálcio, né, ocupou aqui, ó, 63%, que já é muito bom. Depois de 20 a 40, nós mantivemos aqui muito bom também o pH e o cálcio, 68% ocupado da nossa CTC. O magnésio 19, como falei, números muito bons. Bom, aí aqui, deixa eu só tomar uma aguinha. Aqui é o seguinte, quando eu era criança, na década de 80 eu era criança, meu pai já plantava cana. Meu pai foi um dos fundadores de uma usina chamada Copperval, no Paraná. E naquela época, como é que era o plantio de cana? Você preparava a terra, normalmente arava, né? Era aqueles aradinhos antigos e tudo mais, fazia o preparo do solo, sulcava, plantava, depois você colhia manualmente, era tudo manual, 100% manual. E hoje, aí meu pai, ele produzia na média de 90, 100,
110 toneladas por hectare. Tá? Porém, o que era o trato que meu pai fazia? Ele preparava a terra, sulcava, adubava, plantava, colhia manual, passava um cultivador com adubação e atrás vinha um pulverizador. E ele produzia de 90 a 110 toneladas por hectare. Hoje, o que eu faço? Para produzir o que ele produzia, eu tenho que fazer tudo isso e muito mais. Eu tenho que fazer um preparo de solo, já soltando o inseticida, senão a praga de solo vem e me mata. Eu tenho que fazer o controle de fenófilo, pão de galinha, broca peluda, broca do solo, broca aérea, estria vermelha e tudo mais. Hoje eu já estou perto de um agricultor de soja, que aplica 5, 6 produtos depois da cana germinada. E para produzir o que mesmo? Menos que o meu pai, ou igual ou menos que o meu pai fazia, sem fazer nada. Essa é a diferença. Então hoje, o que nós estamos sentindo na pele? Né? Tá muito difícil produzir cana. Muito difícil produzir cana. Mão de obra está uma lástima. Para você conseguir operadores, para você montar uma equipe, está muito difícil, está muito mais difícil que antes. Mas por quê? Porque se eu tocar o meu negócio da forma que eu vinha tocando, até 2018, pessoal, tem uma barreira aí que separa a Teston antes de 2018 e a Teston depois de 2018. Até 2018 eu fazia o que todas as usinas fazem. Tá? Eu sulcava, eu cultivava com 2 linhas, com haste, eu fazia aquilo ali tudo. Eu tinha uma galera trabalhando para mim. Tá? Hoje nós mudamos o sistema e é isso que eu quero mostrar para vocês, já avisando o quê? Aumento de produtividade, diminuição de mão de obra, diminuição de máquinas, e é isso que nós vamos mostrar agora para vocês. Bom, esse é o nosso equipamento, então vamos preparar o solo. Tá? O equipamento Raptor, o que ele faz? Ele é um preparo do solo semidireto, ele só não planta. Tá? Ele só não planta. Então, ele possui aí uma caixa de solo de 3 toneladas, uma caixa de orgânico, de 10 toneladas, cobre esse esterco orgânico, aplica os sólidos em 2 estágios, um a 15 centímetros de profundidade, um a 35 centímetros de profundidade, e tem uma haste de até 60 centímetros de profundidade. Por que até 60 centímetros? Se eu tiver com essa asa assim, eu estou a 50. Se eu viro ela de ponta cabeça, eu vou a 60. Esse projeto é de 2019, ele está com 27.500 horas até 2023, já rodou mais umas 2.000 horas esse ano nas nossas áreas. Área cultivada com ele, preparada com ele 25 mil hectares até 2023, já está beirando uns 30 mil hectares aqui. Tá? Lançado o ano passado, tá? E início do projeto foi... E aqui nós estamos iniciando já um outro projeto, que é a melhoria dele, para fazer mais operações. Tá? Isso aqui ainda está em fase inicial. O que os produtos que a gente mais usa? Óxido de cálcio, gesso, cama de frango, fosfato, torta de filtro, esterco de gado, o que tiver, esterco de galinha, o que você tiver, você vai jogar ali, misturar. A gente mistura, faz uma mistura, uma compostagem e joga na caixa de orgânico. E na caixa de sólidos aqui na frente, ou eu trabalho com óxido ou eu trabalho com fosfato. Né? Hoje eu estou jogando mais fosfato, por quê? Porque eu quero jogar o fosfato meu lá para baixo, porque é para a gente poder romper a barreira, né, e jogar o produto mais embaixo para a raiz descer e buscar o alimento embaixo. E aí, com isso, ele também vai buscar água, que vai superar esse déficit que nós estamos tendo aí.
Bom, embaixo da terra, o que nós estamos fazendo aqui, ó? Haste de 50 a 60, como eu falei para vocês aí, né? O canteiro de 40 a 60 centímetros de largura. Aplicação de sólidos em 2 estágios, ó, o primeiro estágio 15, 35, depois eu mostro para vocês, está aqui, tem 2 escadas. Aplicação de material orgânico a 40 centímetros ou mais de profundidade, ou seja, eu preciso colocar comida embaixo, eu tenho que colocar a comida embaixo e eu não posso ter barreira química e muito menos mecânica. Por quê? Porque senão a raiz vai bater e vai virar do lado. Ela não vai descer, né, no horizonte. A largura que joga ali o químico, os produtos sólidos, está em torno de 30 a 40 centímetros de larguras. E aqui, ó, a barreira, depois de passar do equipamento, o penetrômetro aí marca 0, 0, 1, 5. E conclusão, se eu vou a 50 centímetros, abaixo de 50 centímetros pode ficar tranquilo, não tem mais compactação abaixo de 50. Tá? Compactação normal é 25, 30, 35, no máximo 40. Depois disso aí, só se passou um tanque de guerra muito pesado em cima. Ok? Pelo menos é a experiência que eu tenho nas nossas áreas. Ó, isso aqui, ó, é a medição de compactação antes do Raptor passar e após ele passar. Então, ó, eu tinha 30, 41 quilos, 60 quilos de pressão, 84 quilos, 88 quilos. Ó, o máximo que deu aqui depois da passagem dele é 18. Até 20 eu considero, no penetrômetro que eu uso, eu considero 0 de compactação. Tá? Então, a máquina vai te eliminar esse problema mecânico do solo. Aqui a distribuição de torta, né? A profundidade dele, né? Do orgânico. Aqui é do concorrente, a máquina concorrente, nossa aqui. Bem mais raso. A caixa que ele faz é mais ou menos essa daqui. Nós temos ontem esse modelo aqui, né? Então, profundidade de aplicação. Aqui foi 5 pontos, tá, pessoal? Que deu essa média aqui, ó. A torta está aqui, ó, 45 centímetros aqui. Profundidade do canteiro, sim, média de 5 amostragens foi feita, 51. Essa aqui foi numa usina que o equipamento estava tirando teste, a usina que tirou esses dados para nós, tá? A largura aqui deu 40 nessa usina. Isso aqui é como que fica, né? Numa palhada, numa soqueira de cana, como é que fica o preparo do solo do Raptor? Depois dele passado, fica dessa maneira aí. Se eu for plantar soja, eu passo uma grade niveladora. Se eu for plantar cana, eu já entro em cima novamente, não faço nada. Ok? Aqui, rotação de cultura, né, que a gente faz. Ah, poxa vida, tem uma área boa, bacana, vou plantar soja. Então, passo o Raptor primeiro, deixa tudo certo, e depois eu entro com soja. Soja, feijão, também a gente planta feijão. Aqui, milheto, agora estamos usando muito milheto para adiantar. E olha que legal, ó, aonde passa o Raptor, ó a veia como é que tá. Aqui é o milheto, ó, aqui é onde ele estava o produto, ó, onde ele jogou o produto, aqui é onde não tem o produto, ó. Então, a diferença é gigantesca. Aqui é um videozinho, mas não está passando. Consegue pôr aí? Não está passando? Tá bom, eu pulo. Bom, vamos lá. Aqui é o resultado em cima de área de pastagem, né? Então, ó, essa foto aqui é bem bacana, né? Uma fazenda própria nossa lá de Naveraí. Aqui era uma pastagem, e depois dessecado e entrado com o equipamento em cima da pastagem. Só faz máquina amarela, aí no caso aqui, o solo dessa fazenda estava bom, a gente só usa, quando o solo é bom, pessoal, a gente só passa a primeira demão de calcário, né? E já entra com o Raptor em cima. Tá? Quando o solo é muito ruim, aí tem que estar com arado mesmo. Aqui rotação com soja, cana com cana, e aqui o que a gente quer, ó. Né? Aqui a gente armou as trincheiras, né? Mais ou menos 80 centímetros, 1 metro de profundidade, né? O canavial e o enraizamento. Você pode ver que o enraizamento embaixo do canteiro está fundo, na entrelinha bem mais raso. Tá? Isso é nítido, qualquer teste que é feito é isso daí.
Então, ó, o enraizamento fica robusto, né? As raízes vão descer e no que elas descem, elas vão pegar água lá embaixo. Pegando água lá embaixo, quanto tempo que você passa no veraninco sem a tua cana enrolar as folhas? Certo? Quanto tempo a mais? Nós estamos com experiência de 30 dias. Para minha cana, plantada com o sistema de preparo do Raptor, referente a um plantio convencional, 30 dias a minha enrola depois. Tá? Que lá em Naveraí dá cerca de 3 meses, então a coisa lá é meio complicada. Então aqui, ó, mesma coisa, né? Mostrando a foto. E o resultado que a gente almeja, né? Um canavial bom, um canavial forte, de altíssima produtividade. E é isso que a gente almeja. Bom, e o que eu ganho com esse equipamento? Eu ganho o que eu não tenho. Pessoas. Esse é o maior problema que a Teston tem hoje na nossa parte agrícola. Pessoas não são compradas, igual uma máquina. Uma máquina, para mim, não é problema. Se eu tenho dinheiro na conta, eu vou lá e compro. Pessoa, você não compra. Tá? Então, aqui o Raptor, ele entra, ele economiza 4 operadores. Por que 4 operadores? É o trator da grade, do subsolador, né? É toda a maquinaria que você precisa para fazer um solo convencional, e depois a distribuidora de torta convencional. Eu tenho que ter 4 equipamentos para me fazer isso aí. Tá? Investir nessa grana toda aqui, ó, 3.200. Está mais ou menos atualizado hoje. E aqui eu preciso de um operador, tá? Para fazer a mesma coisa que tudo isso daqui, ó. Então aqui eu preciso de 4 e um gerente. Aqui eu preciso de 1 e um gerente. Né? Aqui, pessoal, ó, horas por hectare, convencional, tá? 3.7. Só falando uma coisa, isso aqui era o que eu gastava antes de ter o Raptor, tá? Eu não estou pegando isso fictício. Mais ou menos, nos tratores gastava em torno de 23 litros por hora, litros por hectare, cada um deles aqui, 85. Mão de obra, 3.2 para fazer a mesma operação. E máquinas, 3.2 na média. Por que 3.2? Porque também eu dividi, eu fracionei. Então tem um trator que rende mais, eu fracionei ele. Para poder mostrar para vocês. Então aqui, ó, horas por hectare, 1 hora por hectare com o Raptor, um trator de 300 cavalos, 250 cavalos acima, com 12.500 kg de peso de lastreamento, ele já puxa. Tá? Então 3.7 horas aqui, contra 1 hora do Raptor. 85 litros aqui, contra 33 litros do Raptor. 3 litros por hectare, né? Aqui 33 é a mesma coisa. Mão de obra 3.2 contra 1. E equipamentos 3.2 contra 1. Aqui em porcentagem, né? Então, investimento 87% a menos, porque eu estou usando aqui um trator de 340 cavalos. Senão é menor. Tá? Eu tenho o trator de 340 para puxar ele, porque eu tenho outros implementos mais pesados. Funcionários 4 para 1. E aqui vai, ó, 368% aqui no combustível e 280%, né, no número de horas trabalhadas. Aí, pessoal, as usinas que ganham que usam crédito de carbono, essas coisas todas, quanto que não ganha aqui? Porque quanto menos disso você usar, melhor, né, maior teu crédito de carbono. Bom, então, preparamos o solo, vamos plantar agora, certo? O que é o nosso problema hoje? Ainda não está resolvido. Já passou tudo isso? 25 minutos? 35? Meu Deus, eu vou acelerar aqui então. Então, ó, vamos plantar agora. Plantar de forma econômica. Era 45 minutos. Hã?
Pessoal, essa plantadeira aí, ela planta no sistema intermitente e linear. O que é o intermitente e linear? Linear é o que vocês plantam, normal, rua corrida. E você regula o que você quer. Eu quero plantar com uma folga de 50 centímetros, um espaço de 50 centímetros, igual plantar milho. Você vai regular. Eu quero com 50, eu quero com 60, eu quero com 70, ela vai fazer isso aí. Tem sensores de falha na máquina, para identificar a falha. Se der falha, o operador para, dá o ré, solta novamente. Bom, mas aí fala, outra questão, por que você está fazendo isso? Por que você está plantando manual e está todo mundo na máquina mecanizada? Né? Por causa de duas questões. Qualidade e valores. Tá? Aqui eu gasto de 3,5 a 4,5 toneladas por hectare. Isso aqui é uma simulação, está feita na mão, só para vocês verem. Ou planto com duas mudas, ou planto com 3 mudas. Aqui é uma terra roxa, eu planto com 90 centímetros de intervalo. Terra de areia, 50, 40 centímetros de intervalo. Aqui eu planto como que fica. E aqui eu economizo outra operação. Ó. Como é muito nivelado, eu não tenho quebra-lombo mais. Então eu regulo minha adubação para ser uma só. Tá? Meus compostos orgânicos são regulados com o composto químico. O que faltar, eu complemento tudo na sucação. Tudo na máquina, no caso aí na máquina. Eu planto 2 jeitos, manual ou com plantadeira. Aqui como que fica, né? Um detalhe, para você plantar intermitente, você tem que escolher a variedade certa, senão você se lasca também. Tá? Então tem isso aí, você tem que ter uma variedade ideal, uma variedade que perfilha. Plantar uma 7515, já era, não vai dar resultado. E aqui, ó, depois de colhido, né, nós já estamos colhendo o 5º corte dessa intermitente, e cada vez que ela vai ficando mais velha, vai ficando melhor, igual o vinho. Primeiro ano, dá uma diferencinha, você empata com o linear. Segundo ano, você colhe um pouco mais. Terceiro ano, você vai um pouco mais. Então, ele aumenta o número de perfilhos. E os perfilhos são mais vigorosos. Se eu voltar aqui, ó, você não vê uma cana... Você não vê cana aqui, que é aquelas cana McQueen, aquelas coisinhas pequenas. Só vê cana boa. Essa é a diferença do intermitente. Só que, se você plantar errado, você está lascado. Porque como planta intermitente, se tem uma falha, ela vira 2. Então, você não pode ter falha. Essa é a grande dificuldade nossa aí ainda. Né? E aqui uma visão aérea do canavial, né? Como que ele fica, né? Como que ele fica todo esburacado. E com essas vagas que tem no meio, galera, nós estamos percebendo, não temos certeza ainda, estamos analisando. A ATR está subindo. Tá? Essas vagas que tem no meio aqui, está mostrando que o nosso ATR está sendo aumentado quando colhe uma área de plantio intermitente. Eu tenho mais ventilação, eu tenho mais insolação. Tá? Isso aí não está comprovado ainda, mas nós já estamos observando em alguns casos aí. E aqui, ó, bom, plantei com ela, o que eu ganho? Ó, eu uso 4 toneladas, beleza. Convencional, 12. Então, eu economizei 8 toneladas. 8 toneladas vezes R$200 aí, já deu 1.600. Quebra-lombo. Na hora de colher, primeira coisa, quebra-lombo. Você passou o quebra-lombo, é uma operação bacana, né, que você usa para fazer outras adubações e tudo mais. Mas você passou o quebra-lombo, toda a terra que você jogou no pé da cana, aquilo ali é um toco que você não colhe mais. Então, eu calculo aqui no mínimo, tá? Nessa operação de quebra-lombo, eu jogo a terra e encubro o meu tolete aqui embaixo, a minha soqueira, eu estou perdendo aqui pelo menos 8 toneladas. Desculpa, estou aqui embaixo, aqui, ó, 5 a 10 toneladas. Ok? Perca na colheita. A Antares não perde nada, porque é igual um cultivo. Você não tem barreira, ela fica liso o solo, igual você plantar cereais. Então a máquina passa e lambe. Ok? E aí, ó, né, o convencional aí, numa colheita normal, o cara perde facilmente 3 toneladas aqui. Se ele não executar o quebra-lombo muito bem feito, ele perde 3 a 5 toneladas. Total aqui, calculando, eu ganho umas 20 aqui em cima aqui. Ou seja, 20 toneladas, como é que você aumenta a produtividade de 20 toneladas por hectare? Pergunta para
né? Não sei se vocês são do campus, né? Direto ou não, mas para você aumentar 20 toneladas por hectare, é muito complicado. Aqui, ó, um resultado de uma das fazendas. Aqui é lá em São Pedro do Bahia, terra abençoada por Deus, alta fertilidade. Então aqui, ó, convencional, intermitente, laranjinha. Tá? Perfilhos, 6,5, é padrão, ó. Eu perco em perfilho no primeiro ano. Tá? O convencional, 7,5. Então, estou perdendo perfil aqui. Aqui, peso da cana. Uma cana bem grossa, né? Uma variedade muito grossa. 3,5 kg, 3,5 kg. Aí inverte o jogo. Ó. O convencional em azulzinho, 3,5 kg, 3,600 contra 4,5. Ganha 1 kg por planta, por cana. Tá? TCH, né? Azulzinho aí, ó, convencional. Ficou lá 180, 190, 178, 192, 183, 193, 177, 191. E, resultado final, eu economizei tudo aquela muda lá, ainda ganhei mais 12 toneladinhas ainda por hectare aqui, ó. Bom, agora vamos lá, vamos colher nossa cana. Então já plantamos, já fizemos tudo isso aí, vamos colher. Vou ser rápido aqui, que senão vai acabar meu tempo aqui, ó. A colheitadeira Agnes é uma máquina de colhe 2 linhas de 1,50, motor 470 cavalos, tração 4x4 gerenciada, corte de ponta automático, você solta ele, regulou, esquece dele, plataforma com flutuação dupla, tanque de combustível, o detalhe, 1.200 litros. Por que esse tanque de combustível? Para mim economizar no meu pipa, no meu comboio. Para abastecer uma vez só por dia. Certo? 1.200 litros de combustível, abastece uma vez só por dia. Tá líquida 21 toneladas. Vamos embora aqui. E aí a parceira da Agnes é o Tractor, né? Motor de 230 cavalos, 230 cavalos, tração 6x4, tanque de combustível 30 litros, 40 horas de autonomia, ele faz na média de 7 litros por hora, capacidade de carga, 25 toneladas, tara 17,5. O Tractor ele roda até 45, 50 km por hora, a Agnes até 20 km por hora. Ela troca de área 20, 22, não, 20, ela chega a 30, mas aí ela fica mais, com 20 km, 22, ela fica confortável para andar nas estradas. Ó, raio de giro do Tractor é imbatível, tá? É muito curto. Esterça demais a máquina. Então, a questão de troca de área, né? Você vai ganhar muita eficiência, não tem que ter prancha. Também economiza com isso aí. Ó, a altura de descarga altíssima, ele despeja a cana em cima da tua carga, faz a carga redondinha. Então, pessoal, isso aqui tudo que eu estou mostrando para vocês é tudo um objetivo, aumentar a produtividade agrícola. Isso aqui nós estamos fazendo para nós, para depois passar para vocês. Ó, o pisoteio da máquina. Opa, volta aqui. Ó, perfeito. Isso aqui, ó, eu chamo de mesa da cana. É isso que me interessa agora. Eu mantenho isso aqui 5 anos, eu passando no mesmo lugar e nunca mais passando nessa linha do meio aqui, ó. Aqui é a mesa da cana. Aqui é onde ela vai enraizar, vai descer raiz e vai buscar água lá para baixo, tá? Ou seja, tem que ser tudo com projeto, é tudo casado para você não ter esse problema. Ó, mesa mesa de tratamento. Aqui eu só vou adubar. A minha mesa de tratamento é essa aqui, ó. Eu só vou adubar. Agora eu vou adubar.
cortar soqueira, combater as pragas e tudo mais. E aqui, ó, uma tabela muito importante, que é, ó, linha e entrelinha, milímetros de chuva de capacidade, milímetros de chuva de capacidade de absorção. Ó, na minha entrelinha, quer dizer, na minha linha de cana, eu tenho capacidade de 186 milímetros por hora de absorção de chuva. Não vou ter corrimento. Embaixo, ó, 66 milímetros, desculpa, de chuva. Quer dizer, deu uma chuva mais pesada, vai correr, vai levar teu produto embora. Você vai perder em produtividade. Certo? Aqui as percas da Agnes, vou passar rápido para a gente chegar no último equipamento e já encerrar. Ó, vou direto aqui, ó. Então, perca das Agnes de setembro de 24 até agora, só para vocês terem um tira-gosto, né? 2,74 foi a mais alta nossa, 1,75, 1,93 e 2,14%, tá? Bom, então preparamos solo, plantamos, colhemos e agora nós vamos cultivar, tá? Esse equipamento que eu vou mostrar para vocês, está aí em exposição, é fantástico, esse é fantástico. O que ele tira de equipamento do meio do caminho é brincadeira. Bom, então assim, o TX2000 era um cultivador, um corte de soqueira, um desenleirador e um pulverizador, tudo em uma única máquina, levando 4 linhas. A máquina faz, em 10 horas de serviço, 30 a 45 hectares. Essa é a minha média que eu faço com ela. Tá? Ou seja, num turno, eu faço em torno de 35 hectares. Vou pular aqui, que não temos tempo. De novo aqui, ó, as pragas de solo, é ele que ele combate para mim. Tá? Com uma diferença, levando 4 linhas. Ó, uma coisa interessante, ó, tá vendo aqui que está pulverizando? Só no entrelinha, aqui onde está desenleirando, está pulverizando. Eu só uso herbicida, se eu tenho um colchão de 20 centímetros de palha, eu não uso herbicida no meio da entrelinha, eu só uso na linha. Então passou, já está feito o herbicida. Se eu quiser passar em área total, eu tiro o desenleirador e coloco uma barra opcional que você coloca ali atrás. E se eu quero cortar soqueira e pulverizar, eu coloco um tanque na dianteira do trator, um tanque auxiliar na dianteira do trator que vai abastecer o corte de soqueira. E aí o resultado, né? Como é que fica, né? Então aqui, ó, só tem um herbicida só na linhazinha ali da cana. O resto não tem não. Ó, essa foto aqui é essa foto aqui, ó. A cana já está indo para daqui a pouco já fechar, ó, tá limpinha no meio. Beleza? E aí onde ele se destaca, ó. Aqui o grande destaque dele. 7 operadores ele tira da jogada. 7 operadores. Tá? Um investimento aqui para fazer o que ele faz de 3,5 milhões contra 830 mil reais de um trator e do equipamento. E aqui, pessoal, para encerrar, já está encerrando, tá? Horas por hectare do convencional, 2 horas. Do TX, 0,3 horas por hectare. Tá? Litros de diesel por hectare. De todas as operações aqui, ó, né, cultivo, desenleiramento, pulverização, corte de soqueira, ó, 22 litros por hectare, contra 3,6 litros por hectare do TX, tá? Isso aqui é número real, tá, pessoal? Isso aqui eu não estou vendendo notícia falsa, não, isso aqui é 3,6 mesmo, 4 litros, olha lá, tá? Mão de obra, 6,4 proporcionalmente contra 1. Quantidade de máquinas, 6,4 contra 1. Ok? Então, aqui, nós temos lá blocos de 6 mil hectares na empresa. Os blocos são de 6 mil hectares. Eu tenho 7 operadores, se eu não me engano, para fazer tudo isso aqui. Todas as operações, desde o plantio até a colheita.
Beleza? E o comparativo em porcentagem, para finalizar aqui, uma área de 40 hectares, né, uma comparação na área de 40 hectares, que é a capacidade que ele faz num turno de 10 horas. Então, aqui, ó, investimento 318% a menos, funcionários, só 600% de diferença. Consumo de diesel, 588%. E horas trabalhadas, 517% a menos. Ok, pessoal? Ainda tem mais alguma coisinha aqui. Posso tocar aqui, Gustavo? Ah, pode? Aqui tem uma coisa muito interessante para mostrar para vocês. Acho que a cereja do bolo está aqui. Para quem trabalha com terra fraca, nós estamos numa luta que vocês não sabem o quanto para poder produzir mais em terra fraca, tá? E para ter um concorrente mortal morto, que é a erva daninha. Teste de plantio. Então, o intermitente que eu mostrei para vocês era um teste de plantio, era uma das partes de pesquisa da empresa. Já foi aprovado, nós já estamos comercialmente trabalhando com ele. Agora eu quero lançar isso aqui, ó, plantio, espaçamento 70 por 70. Basicamente, ele é um GPS natural, tá? Onde você planta 4 linhas de 70, e o intervalo é que você decide. 1,20, 1,30, 1,40, é aonde vai pisar a colheitadeira, certo? No nosso caso, nós vamos deixar com 1,40 por causa da Agres, né? A Agres vai andar aqui no meio, aqui, ó, pisa aqui, pisa aqui. Aqui ela come essas linhas todas. Bom, qual que é a vantagem disso aqui, Paulo? A vantagem disso aqui é o seguinte, é para Naveraí, para as terras fracas nossas de Naveraí, fechar rápido, eu preciso fechar rápido a linha. Por quê? Eu tenho um concorrente lá mortal, que é a braquiária. Deu a bobeada, deu uma seca estendida, a braquiária vence a cana, se bobear ali, certo? Então ela é muito rápida. Aqui, ó, com 2 meses, eu fecho a linha. Então, eu eliminei um problema seríssimo que eu tenho. E para isso, nós temos a tecnologia da fábrica, né? Desenvolver uma plataforma sem divisor de linha, que ela vem e engole, aqui é a Antares, né? Plantando a 70 por 70, e aqui é o demonstrativo da plataforma, que vai engolir essas linhas de cana, né? E vai alimentar a máquina. Ok? Então, ó, facilita demais, aqui está facilitando demais o controle de ervas daninhas e com um grande benefício até agora. Isso aqui é um experimento que começou em 2022, então eu estou no segundo corte dele, então não dá para mim, né, lançar um negócio desse aí. Mas aqui, ó, tem um resultado bem interessante, está fazendo São Lázaro, que é lá na região de Naveraí, variedade 975033, a biometria, né, de 70 por 70, comparando com os 50 e os 50. Então aqui, ó, perfilhos por hectare aqui, ó. Então, espaçamento 70 por 70, estamos com 104 mil perfis aproximadamente. E aqui, 76, no normal, no espaçamento de 50. 11 mil no segundo teste aqui, contra 68 mil. No plantio. Não, na soca não tem. O Davi está perguntando se eu tenho isso aqui na soca. Não tem. Isso aqui, ó, esses resultados aqui são do plantio, tá? Perfil de plantio. Na verdade, é perfil de colheita já, né? Que aqui foi feito na colheita. Então, ó, peso da cana, inverte. Vocês lembram que no intermitente a cana pesava mais? Aqui, no 70 por 70, a cana pesa menos. Só que eu tenho muito mais plantas. Então, ó, peso das plantas, 1,51 contra 1,150, né? Aqui no 70, e aqui no 1,50, 1,400, ó. Peso da cana, segundo ponto, 1,200, quase 1,600. E TCH, que é o que interessa, que é o número que todo mundo quer saber, ó, 129 toneladas de média colhida no 70 por 70, contra 108, tá? Isso aqui são números reais, tá? De biometria. Então, 108 toneladas no 1,50 por 1,50 e 129, uma diferença muito agressiva, né? Muito importante. Ai, caramba, eu não fiz, eu tenho essa conta, mas eu não tenho de cabeça. Mas vai dar 7, 14... tudo 70. 14 mil metros. 14 mil metros lineares, o Davi está fazendo a conta aqui.
E é isso aí, pessoal. Então, terminamos por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se eu posso responder, mas estou aqui à disposição, ou pode me encontrar no corredor aí que eu estou à disposição.